amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição, um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580, e o telefone da nossa produção, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, delegado de polícia, Dr. Rubens Rezende. Prazer tê-lo aqui, Dr. Rubens. Pois é, Copel, o prazer é todo meu. É sempre um renovado prazer estar aqui com vocês, falando para o seu público, internautas, ouvintes e telespectadores, falando para uma gama bem diferenciada de gente, e vamos trabalhar. Também conosco o advogado Dr. Alexandre Thiolier. Como sempre, um prazer muito grande, especialmente com uma mesa magnífica como essa. E vamos que vamos, né, Zancopé? Também conosco o advogado Dr. Marco Vinícius Petreluzzi. Prazer tê-lo aqui, Dr. Petreluzzi. Bem, Zancopé, grande prazer estar aqui com os companheiros e vamos aí, vamos ver o que notícias nos reserva o dia de hoje. Verdade que o senhor vai reassumir a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo? Olha, eu já disse o seguinte, eu não recusaria desde que convidado pelo Mário Covas. Como isso é uma impossibilidade, sabe que teu eu nome acho é sempre que... citado em situações como essa. Bom, é sempre bom, né? É sim, sempre sim. bom. Mas... Prova que foi um bom secretário de segurança. Não, mas eu acho... Se não acho que citado hoje... será, muitas vezes eu ouço, seria bom que ele retomasse que bom, a secretaria. Né? São incautos que às vezes pensam assim. Mas eu acho que a secretaria hoje está em boas mãos. O Dr. Maggi não é um homem de bem, está fazendo o possível. É duro, né? Ali não é bolinho, não. A pressão sobe, é verdade que a pressão arterial oscila ou tem que tomar muito? Olha, eu acho que qualquer função que você cuide de coisas que afetam muito a população é pressão mesmo, né? Mas eu acho que você fazendo as coisas... pelo menos com o espírito aberto e tentando fazer o melhor, nem sempre você acerta, né? Todo mundo faz comete seus erros quando está tentando acertar, mas eu acho que você, estando com a consciência tranquila, você segura qualquer problema. Só erra quem faz, né? Lógico, mas eu vou refazer, ou a pergunta foi feita dessa forma, é verdade, porque muitas vezes ouço, era bom quando que o Petreluzzi retornasse. Então esse é nunca havia tido a oportunidade de registrar isso. Que bom saber, né? O Thiolier é um elogio. Não, eu acho o seguinte, é uma função que você... no meu tempo de secretário, havia uma política que depois mudou. Eu nem sei qual que está certa, no meu tempo ou de antigamente. Naquela época o Mário Covas, que tinha dado essa política, era assim: aonde há problema, o governo tem que mostrar a sua cara. Ou seja, tem que mostrar que está presente, que está atuando, etc. e tal. Então, no meu tempo, e talvez por isso que as pessoas ainda se recordem, eu era muito presente. Acontecia qualquer coisa, chacina, eu ia lá, problemas, eu ia, rebelião, eu ia, tal. Hoje, há uma outra política, já há muito tempo, de que, na verdade, isso tem que ser, o governo tem que ser um pouco preservado. Isso não é o secretário que define, isso é o pessoal da comunicação que define. Então, hoje você tem uma figura de comando da polícia com um certo distanciamento, que é uma política... que reflete o distanciamento das ruas. Você não vê polícia na rua? Mas você sabe que eu não estou achando isso. Eu tenho reparado, eu ando muito aqui a pé por essa região da Paulista, eu gosto de andar a pé por São Paulo. Quando tem manifestação, tem bastante polícia. Não, olha, eu tenho me surpreendido positivamente, assim. Não sei se... eu acho o seguinte, a gente julga muito severamente a segurança, não estou nem falando do governo e tal, os policiais mesmo, né?
E tem aquela coisa que todo mundo gosta de enganar a polícia, né? Lembra o Chaplin, que dava sempre um pontapé no traseiro do policial? E o pessoal gostava, né? Por quê? Porque o que simboliza a polícia? Simboliza poder, simboliza autoridade. A força. E simboliza coisas que às vezes as pessoas não... Mas aí que tá, então nós você sabe temos que hoje... só concluindo, nós temos uma relação com a polícia, eu costumava dizer que a polícia é um pouco o geni, né? Quer dizer, se você precisa dela, ela é ótima. Se você não precisa dela, todo mundo critica. Mas eu garanto a você que hoje, Petrolúcio, o que está faltando é polícia na rua. A gente precisa ver a polícia. Essa história dessa maldita câmera, que a polícia hoje funciona tudo com câmeras de coisa, mas você não vê o policial. Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema de polícia, pelo contrário. Quando eu vejo uma polícia abordando alguém, eu vejo que está sendo feito. Se me abordar, ótimo. Ótimo significa que aborda também que usa gravata, não é meu caso hoje, mas é ótimo isso. Você infelizmente não vê. Uma vez eu dei uma sugestão para alguém que tinha um cargo aí na secretaria, bota esses policiais com o giroflex funcionando na rua, claro, quando não for fazer uma abordagem, mas pra gente ver polícia, como a gente vê em qualquer país do mundo. Aqui você não vê, infelizmente não vê. Deixa eu falar um negocinho aqui. Eu acho que você é uma exceção, porque em geral as pessoas que são abordadas, elas reclamam. Por que não vai abordar um ladrão, não sei o que. Quer dizer, eu sou inocente, ele não... Como é que o policial vai saber quem é inocente, quem não é, se não abordar? Tem que abordar. Isso, eu acho que isso é básico. Falta agora, abordagem. eu acho até que está mudando um pouco a imagem da polícia como um todo. Aqui, nessas passeatas que houveram aqui na Paulista, eu cansei de ver, acho que todo mundo que viu, que participou disso aí, viu gente tirando selfie com policial, criança indo lá para tirar fotografia abraçada com policial, coisa inimaginável há 10 anos atrás, onde a polícia era o inimigo público número 1. Mas aí é aquela tropa de choque que vai toda coisa. Eu não estou falando desse momento, eu estou falando do normal. E isso, embora o Bertolucci está dizendo que eu vou até prestar mais atenção, Bertolucci, porque eu confesso a você que eu vim do Itaim, do meu escritório, até aqui não vi um policial. Nenhum. Nem na rua, nem a pé, nem de bicicleta, nem de nada. Então, eu não sei se eu ando nos Estados Unidos, numa cidade como Nova York, sem bater com um policial em 2 quadras. Eu não vejo. Em Paris, então, vai sem dizer. Tudo bem, você vai dizer que são cidades que estão hoje sob tensão. Elas têm uma situação diferente. Mas vamos falar de Miami, por exemplo. Miami você não anda. Fora os descaracterizados, hein? Porque eu estava andando em Miami a pé, e um cidadão me tocou no braço, coisa que nos Estados Unidos não se faz, e eu pensei que era assalto. Ele abriu assim, era uma pessoa da polícia, descaracterizada, e falou: cuidado com a sua carteira está muito à mostra no bolso de trás. Então, aí você se sente seguro. Mas é diferente. É diferente. Do estado que vive de turismo, que mas eu estou falando Nova York. Vocês dizem que está muito terrorista. Falei Nova York. Falei é uma cidade que está deixa eu só dizer uma coisa. Não sei o quê. Tem uma coisa Vamos que é seguinte. Houston, que eu fui no Super Bowl. Pronto. Você não pode, viu, Tio, você também não pode fazer o seguinte. Você pega, eu vou dar um exemplo aqui. Você pega um orçamento do Hospital Einstein e você pega o orçamento do Hospital Heliópolis. Né? São completamente diferentes. Você não pode exigir do Hospital de Heliópolis que tenha o serviço do Einstein com o orçamento que ele tem. Você não pode também exigir que São Paulo tenha uma polícia quantitativamente, sobretudo, né? E qualitativamente também, mas eu acho que qualitativamente a gente até chega perto. Mas quantitativamente é a mesma polícia que você tem em Nova York, que é uma cidade um pouquinho menor que São Paulo, e lá você tem para a cidade de Nova York, você tem mais ou menos o mesmo número de policiais que nós temos para o estado de São Paulo. Sim. Um pouquinho menos. Né? Então, não dá para você exigir esse tipo de coisa. E eu não tô Porque tem uma questão que é orçamento. Então, é dinheiro. Tem algumas coisas que é dinheiro. Algumas coisas é inteligência, coisa. Eu acho que... Eu não gosto de ficar... A gente fica falando bem, parece que a gente não vê defeito. Não é verdade. Existe muito defeito, tem muita coisa para melhorar. Eu acho que o governo... Nós, por exemplo, não temos nenhum dinheiro reservado para a segurança pública. Acabei de ver entrar aqui o César, que é um homem importante da educação no Brasil.
Para educação, você tem dinheiro carimbado. Para saúde, você tem dinheiro carimbado. Mas se tiver dinheiro no orçamento, roubam tudo também, então não adianta. Para a segurança, não tem nada. Então, o que acontece? Na hora da crise, você não pode, às vezes, tirar da educação, você não pode tirar da saúde, porque está carimbado, e de onde você tira? Você tira da segurança. Eu acho que, pelo menos, Pedro, isso tudo eu concordo, que evidentemente não há como comparar e tudo mais, etc. Mas eu acho que, pelo menos, a mostrar a cara. Porque essa história de ficar examinando as pessoas por câmera, não funciona. Não, isso você tem razão. A pessoa quer ver a polícia. Eu me sinto bem, eu não sei. Uma das funções da polícia militar. Eu quero ver a polícia. Eu não consigo ver a polícia. Preventiva, ostensiva e fardada. Mas eu sei, mas exatamente, não existe polícia na rua. E me desculpe, não existe. Vê que nós fugimos totalmente do script do programa. César Calegari, a falar de polícia. César Calegari. Esse é um assunto tão apaixonante que não acaba. Prazer estar aqui, Calegari. Prazer. Calegari é sociólogo, continua no Conselho Nacional de Educação? Continuo. Que maravilha, parabéns a quem o manteve lá, que normalmente nesse momento de troca de governo sai todo mundo, né? Que bom, que bom. Um pedacinho de mandato ainda. Você consegue destituí-lo de mandato e tudo mais. Mas perdemos Gerry Adriani aos 70 anos de idade, vítima de câncer, ídolo de várias gerações, especialmente da Jovem Guarda, sua identificação, né? Mas Gerry Adriani esteve várias vezes no Gente que Fala, será sepultado hoje, Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Olha, eu conheci o Gerry Adriani no Rio de Janeiro, eu morava no 4º andar e ele morava no 5º. E numa época que o Rio de Janeiro era frequentável, né? Que hoje é uma coisa complicada aquilo ali. Também você não vê polícia na rua? Ali não vê polícia, pelo contrário, ali a polícia está contra você, ali é melhor não ver a polícia, aquilo ali é uma mistura de interesses ali meio complicado. Mas voltando ao Gerry Adriani. Gerry Adriani, na época, ele era um cara que fazia um sucesso estrondoso, era um negócio impressionante. E tinha parceiros assim que você não imaginava. De poucas pessoas sabiam, por exemplo, que Raul Seixas era um cara ligado ao Gerry Adriani, que ficava naquela escola daquelas músicas meio boleirão, no início da carreira dele, junto com Vanderlei Cardoso, por exemplo, e esqueceram a segunda fase da carreira dele, que era uma fase mais ligada à parte de rock e tudo mais, etc. E depois música italiana também. Música italiana, ele cantava como ninguém. Especialmente naquele negócio da novela. Mas era uma figuraça, viu? Devo dizer que era uma figuraça. Eu tenho 66 anos, ele deve ter 70, 4 anos mais velho que eu. E naquela época, infelizmente, fazia muita diferença, porque ele devia ter 20 e poucos anos, eu 16. Mas eu tentava aí, ele era terrível, porque você saía com ele, você estava perdido, você sempre ficava com a amiga. Oh, e não tá bom? E tá bom? Sobrava. Algo, Petreluzzi, sobre Gerry. Eu me lembro bem da época da Jovem Guarda, não conheci pessoalmente, mas era uma grande figura. E tem isso, né? O Raul Seixas começou com ele, né? São aqueles acidentes da vida, né? Ele foi cantar em Salvador e os músicos dele não foram. E aí não tinha como se apresentar, lá precisava de músicos. Aí alguém falou, tem um professor, ele era professor de inglês, o Raulzito, tem um professor aí com um grupo musical. E eles se acertaram lá e foi muito bem naquele período que o Gerry ficou lá em Salvador e falou, quando você for ao Rio de Janeiro, me procure. O Raul Seixas o procurou no Rio e é uma parceria que, como disse o tio Olier, pouca gente sabe. Pouca gente sabia. Mas ele era uma grande figura. Todo mundo que eu conheci, eu conheço bastante gente do meio, sempre falou dele com muito carinho, assim, que era um sujeito agradabilíssimo e tal. Uma bela voz, tinha uma voz que... Essas pessoas, como o caso do Gerry Adriani, a gente fizeram parte da Jovem Guarda, né? É interessante isso porque a gente considera que essas pessoas são imortais, né? Elas acabaram criando um conjunto de referências culturais e musicais para uma geração inteira e de repente essas pessoas estão com 70 anos e parece que foi ontem, embora, né? Mas é uma perda realmente muito. E que nós também estamos envelhecendo, né? Esse é o problema. É né? mesmo? Não sabia. Não sabia. Casa só as crianças. E aí o pior é que tem uns loucos que falam em melhor idade, né? Os caras que falam um negócio, tem que falar na minha frente um treco desse, né? Diz que a vida começa aos 60. Na farmácia. Na farmácia. Você que vive aqui em São Paulo e quer que a cidade seja bem tratada todos os dias, olha, você que olha hoje para a nossa cidade, sabe que o cuidado agora é outro. A Prefeitura tem trabalhado
atividade sem parar, inclusive nos finais de semana. Desde o início do ano, muita coisa já foi feita. O Corujão da Saúde, que resolveu o problema das filas de agendamento para exames, programa Trabalho Novo, que está gerando emprego para moradores de rua. Tem também a Operação Cidade Linda, mas mesmo com todas essas realizações, a gente sabe que muito mais ainda precisa ser feito. Por isso, o verbo na Prefeitura é trabalhar. Trabalhar para melhorar a saúde, a educação, o transporte, trabalhar em todas as regiões de São Paulo. A tarefa não é fácil, mas para fazer uma cidade melhor para todos só tem um jeito: trabalhar, trabalhar e trabalhar. Pois bem, conosco hoje aqui o Dr. Rubens Rezende, delegado de polícia aposentado, Alexandre Thiolier, Dr. Alexandre, advogado, o Dr. Marco Vinícius Petreluz, também advogado, procurador de justiça aposentado, sociólogo César Calegari. Câmara dos Deputados terá uma semana bem agitada com o início das votações das reformas trabalhista e previdenciária. Além delas, os deputados devem concluir a votação do projeto que trata da recuperação fiscal dos estados, retomar a discussão da reforma política na comissão especial e ainda eleger os dirigentes da comissão mista para o orçamento para o ano que vem. Tá certo tudo isso? A agenda da Câmara? Eu acho que isso tudo aí não acontece nada, mas enfim. Bom, eu não tenho nada para falar, porque eu vou dizer o seguinte: eu já não sei mais o que é a reforma trabalhista, porque ela entrou de um jeito e mexeram lá, eu não sei. A previdenciária, então, vai sem dizer. Houve mudanças que eu não consigo acompanhar. A gente fica marcando somente aqueles pontos mais significativos, que é a idade mínima e tudo mais, etc., que parece que houve um abrandamento para as mulheres. Agora, eu confesso a você que eu não tenho menor simpatia pelos políticos que estão no Congresso Nacional, e devo dizer a você que estou estudando um jeito aí com o professor Ives Gandra, e eu faço questão de tentar uma medida judicial para não ser obrigado a votar, que eu ainda tenho 66 anos e nós estamos estudando um jeito de acabar com a obrigatoriedade de voto, porque não é possível. Não faz sentido você ser obrigado a votar num bando de malandro que tem aí, na sua grande maioria, em partidos que deveriam já estar totalmente enterrados, e o tribunal ninguém enterra, porque o que está acontecendo é que não é problema de político somente, é um problema de partido. Essa é que é a verdade. Esses partidos não poderiam estar existindo. Então, o eleitor não pode ser obrigado a ter que comparecer. Não faz sentido nenhum. Além do que, o voto não pode ser obrigação, tem que ser um direito. Não faz sentido nenhum. Petreluz, Rubens, Calegari. Eu acho que esse é o Congresso que nós temos, né? O que nós vamos fazer? Essa altura tem muito pouco a fazer, temos que ultrapassar esse período de um ano e pouco até as próximas eleições. Mas, infelizmente, tem um tema aqui que está citado nessas coisas, sem uma reforma política que caminhe para um barateamento de campanhas, ou com voto distrital, misto ou puro, ou alguma outra coisa, não haverá solução. Eu acho que, enquanto nós tivermos esse sistema, você vai mudar as pessoas, mas vai continuar a mesma coisa. Eu não vejo com otimismo sem uma mudança importante. E eu li outro dia uma proposta vindo de gente da mais alta qualidade e tal, de que nós talvez estivéssemos na hora de uma nova constituinte. Essa constituinte visaria anistiar essa safadeza. Para constituinte agora não tem jeito. Não tem jeito também. Deixa eu só concluir, não é isso. Eu acho que tem gente que nós estamos num momento que precisamos de uma ruptura no que está estabelecido aí, precisamos. E a ideia justamente que eu li é esta: uma constituinte exclusiva, né? Sem caráter que trabalhasse ao lado do Congresso, que as pessoas que se elegessem para ela não pudessem se eleger em seguida. Quer dizer, você tem uma constituinte exclusiva como devia ter sido a de 98. Porque senão, gente, como você vai sobreviver num país que não consegue fazer uma eleição? Petrelúcio, só um minutinho, um parentinho só. Da mesma forma como eu acho que o momento não é para apreciação de uma lei nova de abuso de poder, a mesma forma eu acho que uma Assembleia Constituinte, nesse momento, passa a ideia
de que se tentará anistiar especialmente a questão do Caixa 2. E Caixa 2 é crime. Não me venha com essas pessoas que pousavam de inocentes, porque o cara que recebe dinheiro lá fora, tipo Aécio Neves, tipo Serra, como está colocado, tipo todos esses outros do PT, não tem saída. Agora a discussão é o dinheiro do Caixa 2. Caixa 2 é crime. Falsidade ideológica eleitoral. Prescrição de 12 anos. Espero só em Deus que a gente consiga. Então não adianta dizer que não é crime. Então essa proposta nasce no núcleo do tucanato para livrar exatamente pessoas interessadas no PSDB nessa anistia. Que, aliás, é uma anistia que interessaria a todos os políticos. E essa constituinte, o deputado e o senador não pode participar, mas ele pode indicar uma pessoa. Mas uma coisa não exclui a outra. Quer fazer anistia, não precisa de constituinte. Basta fazer Ele tem peito para fazer no Congresso? Mas qual é a diferença? Então, você não pode dizer assim, a ideia da constituinte é para fazer anistia. Faz anistia direto, se esse é o problema. Eu não consigo. Eu também sou contrário. Agora... Deixa eu falar um minutinho aqui. Sabe o que eu acho? O que aconteceu aí foi que dois brilhantes juristas, o Modesto Cavalhosa e o José Carlos Dias, fizeram um texto. Faltou o Flávio Benrembach. Flávio Benrembach também. É verdade, são três grandes juristas, até três. E foi muito debatido isso. Mas, você falou que nasceu no berço do tucanato. Ontem, no Estadão, na página 2 do Estadão, o Boris Fausto, que é do tucanato, que é diretor, né, do Instituto Fernando Henrique Cardoso, fez um belíssimo texto rebatendo isso, que não é o momento. Constituinte sempre foi criada após todas as constituintes vieram após uma ditadura, após uma quebra do regime de exceção. Isso aconteceu em 46, aconteceu a própria de 88, sempre após isso. E não é o momento agora, nós não temos, as instituições estão sólidas, as instituições estão firmes. O que foi o povo votou mal, porque, como o Tullier colocou muito bem, porque foi obrigado a votar, não tem que ser obrigado a votar coisa isso para nenhuma. Agora, pode-se fazer um processo natural de melhorar as coisas, através do quê? Por exemplo, a cláusula de barreira. Simples de fazer, cláusula de barreira que já existia, e não sei, parece que foi o Supremo que houve. O Supremo que acabou com isso. Com a cláusula de barreira, você derruba metade desses partidinhos que tem aí, que no fundo vivem. O Supremo que não recebeu nenhum voto. Nenhum voto, porque eles agora legislam. Né? O Supremo legisla. Bom, essa que é a verdade. Então, não tem um voto naqueles outros. Já falou do Supremo. Você falou da polícia. Não falou, eu já falei mal da polícia. Não tente me... Você está parecendo um cara do PCdoB. Não tente me enquadrar. Deixa eu explicar. Não falei mal da polícia. De momento, pelo contrário, eu estava dizendo que eu queria ser. A cláusula de barreira foi extinta porque o PCB, o partidão, seria extinto. É isso aí. Não seria bom? Vai o Supremo legisla. O Supremo vem legislando na cara dura. E o Congresso faz o quê? Nada. Com você. Calegari, você entre nós aqui é o único que teve mandato parlamentar. E quando eu iniciei a leitura, início das votações, eu me surpreendi porque são tantas as propostas. Vou fazer, os comentários. O interessante é que esse Congresso Nacional, quando ele foi eleito há 3 anos atrás, não tinha no horizonte, ele não pactou, nenhum dos deputados nem senadores criou um pacto com os seus eleitores em relação à reforma trabalhista e à reforma previdenciária. Esse assunto não estava na pauta. E sequer isso estava na pauta principal, pelo menos daqueles que concorreram à presidência da República. Então veja que interessante, um Congresso Nacional que está se preparando para votar assuntos que são da maior importância para a população brasileira, isso não foi pactuado no processo eleitoral, apenas para registrar. Não foi ventilado. Isso não fazia parte do debate. Não estava na pauta. Isso não estava na pauta. Eu ainda, apesar de todos os problemas que existem no processo político e representativo no Brasil, acredito que ainda é o melhor caminho. Eu também acho. E acho, inclusive, que o voto obrigatório, esse não é um problema principal. Eu acho que nós temos uma profusão de partidos políticos no Brasil. Há várias maneiras, inclusive simples, deles serem diminuídos. A começar, por exemplo, da chamada da composição, do voto proporcional.
em que partidos se unem para formar uma espécie de uma bancada, coligação proporcional, melhor dizendo. Se você acabar com a coligação proporcional, e portanto os partidos passam a existir a partir dos votos que de fato ele e os seus representantes recebem, nós teremos um número muito menor de partidos políticos no Brasil. Esse já é o primeiro ponto. Agora, eu defendo que a constituinte necessária agora é uma constituinte específica para fazer a reforma política. Essa que está sendo desenhada por aí é de um casuísmo absurdo, né? Esta sim, né, essa reforma política que está sendo ali cozinhada no Congresso Nacional, ela tem, entre outros objetivos, dizer o seguinte em algum momento, né? Passa a ser considerado como crime eleitoral o Caixa 2. Para dizer o seguinte, até aqui não era, né? Então, só uma perguntinha. Perfeito. A colocação passa a ser. Até aqui não era. Então, tudo que aconteceu no passado morreu. Vamos botar aí um tapete em cima e tudo mais. Agora, salva o Geraldo Alckmin, o bispo. O problema, eu, portanto, defendo que para as próximas eleições nós não temos que ter reforma política. Não é isso. Não é esse Congresso Nacional que tem condição de fazer. A constituinte específica para fazer reforma política tem que ser para pessoas, e ela tem que ser exclusiva de pessoas que, terminado o processo constituinte, portanto, de produção dessas leis, deixam de ter mandatos, né, não continuam como deputados, não podem ser parte interessada. Então, agora... Mas, Calegari, quem vota uma proposta dessa são os parlamentares. Sim, mas por isso que eu defendo. Uma constituinte, ela não é uma canetada do governo. Mas se a constituinte se ela for específica, se ela nascer e nós elegermos apenas pessoas que vão ter o mandato para desenhar uma reforma política e depois, terminada a reforma política, perde o mandato, não continuam mais. Então, eu acho que isso... Mas essas pessoas vão ser... Elas vão ser colocadas por alguém também, né? Aí que está. É uma coisa. Esse é o detalhe que chama atenção. Agora, eu fui deputado durante 2 mandatos aqui em São Paulo, deputado estadual, e eu jamais seria eleito, primeiro, se tivesse voto em lista, porque os donos do partido jamais me colocariam. Todos que estão com o processo aberto estariam segurando na cabeceira. Eu jamais seria eleito se fosse um deputado, se fosse um voto distrital, porque eu sou uma pessoa que sempre eu obtive mandatos parlamentares pela minha causa, que é a causa da educação. Da educação. A causa da educação não estava num distrito, né? Ela está em todo o estado, ela não está num distrito fechado. Mas o voto misto resolveria esse seu problema. Bom, podia ser, mas o voto distrital, aliás, nada mais distrital do que o voto hoje no Brasil, né? Quer dizer, fora artistas, donos de igreja e radialistas, né? E pessoas de televisão, mas de resto, as pessoas são basicamente de distrito. Então, isso no interior. Isso é no interior. Mas também na capital, você verifica que nas grandes cidades você tem bairros que elegem os seus representantes. Mas Zona Leste aqui. Mas eu gostaria de fazer uma vínculo nenhum. Deixa eu fazer uma observação. Se nós não conseguimos chegar em lugar nenhum aqui, imagina lá no Congresso como está o negócio. 550 deputados. Olha só, o Caixa 2, para mim, ele equivale ao doping no esporte. No esporte, o que acontece com o doping? O cidadão perde as medalhas e fica suspenso um tempo de concorrer. Porque o Caixa 2 e o doping nada mais é do que dar uma vantagem indevida a quem concorre. Lógico. Porque aquele que segue a lei não tem Caixa 2. Claro. E aquele que segue a lei não tem doping. Então não há menor dúvida, tem que tomar uma postura imediata, abrir processo direto. Se há prova disso, eu não sei porque ficar pedindo abertura de inquérito, toca logo a denúncia nisso aí, vamos em frente. É complicado. Fez uma colocação muito boa, quer dizer que para estabelecer até agora, não é crime. A partir de agora... Fica estabelecido que a partir de agora o Caixa 2 é crime. Agora, o tio Lio, que é advogado, gostou da colocação. Eu cantei a bola aqui, o Pretelúcio disse que, imagina, se poderia anistiar agora. Mas é a forma de encontrar. Aliás, ninguém acredita nesse Congresso, né? Sinceramente. 1/3 do Senado está sendo investigado. Mas você acha que passa uma proposta dessa aí? Passa uma proposta dessa? Essa do Renan, da autoridade lá, você acha que passa? Eu não acho que não tem a mínima condição de passar. Eu até acho que com aquela emenda lá do Sérgio Moro não causa nenhum problema, porque eu acho que o momento é errado, porque ninguém pode ser contra abuso de poder.
Não, o claro, momento é que está errado. Evidentemente que ninguém pode ser julgado por interpretar uma lei. Por hermenêutica. Ser julgado por hermenêutica. O outro lado, você diria o seguinte, julgar o parlamentar que perdeu a votação. Não, mas não tem nem dúvida. Não, é mais ou menos a mesma coisa. Mas não tem a menor dúvida. Aí eu estou totalmente 100%. Se você tem uma posição minoritária, ela amanhã pode virar majoritária. Não, é fácil, é só chamar a atenção de decisões no Supremo 6-5. Quer dizer, você vai. Quem perdeu é preso. Não, evidentemente que por interpretação jamais. Né? Professor César Calegari, o que é base nacional curricular para incluir habilidades emocionais? Bom, um teor no texto todo que o Pedro preparou, mas eu prefiro perguntar diretamente. A legislação brasileira, desde a Constituição, depois passando pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mais recentemente o próprio Plano Nacional de Educação, dispõe sobre a necessidade do Brasil ter uma base nacional curricular. Isso é uma coisa muito importante, garantindo, portanto, direitos de aprendizagem para todas as crianças e jovens no país. Então, tem que enunciar, né, o que é uma criança ou um jovem tem o direito de aprender quando ele está no 8º ano do ensino fundamental, ou está na educação infantil, ou está no ensino médio. Então isso é muito importante porque não existe. O que se ensina aqui em São Paulo não é a mesma coisa que se ensina. Nós temos diretrizes curriculares que são genéricas, né? Mas esse detalhamento a respeito dos direitos, daquilo que uma criança e um jovem tem o direito de saber e de aprender, isso não existe no Brasil. Em alguns países, como o caso dos Estados Unidos, isso existe há uns 6 ou 7 anos. Quer dizer, é uma evolução hoje em dia, né? Vários países têm experimentado avanços educacionais porque constituíram uma base nacional curricular. A questão de 20 dias, o Conselho Nacional da Educação, ao qual eu pertenço, recebeu do Ministério da Educação uma proposta, um documento de cerca de 300 páginas, apresentando, portanto, esses direitos e objetivos de aprendizagem para o ensino fundamental e para a educação infantil. Agora, o Conselho Nacional de Educação, nós vamos realizar cerca de 5 audiências públicas nacionais em cada uma das regiões do Brasil, e até o final desse ano nós pretendemos criar a norma que institui a Base Nacional Curricular. Com base nela, né, nesse conjunto de direitos e de aprendizagem, as escolas, os professores, os sistemas de ensino vão elaborar os seus currículos, né? Portanto, as suas estratégias próprias de desenvolvimento daquilo que as crianças e jovens vão aprender nas escolas. Então é um trabalho importante, é um trabalho que vai repercutir muito fortemente nas avaliações nacionais, tipo Enem, vai repercutir nos livros didáticos, vai repercutir numa série de coisas. Entre esse conjunto de dispositivos estão as chamadas habilidades socioemocionais, né, que se fala. Quer dizer, na realidade são várias questões que estão presentes na educação, como a capacidade de planejamento, a capacidade de respeitar, né, as diferenças, enfim, um conjunto de valores importantes que devem estar contidos na educação. Isso deve estar contido, inclusive, em cada um dos componentes, em cada uma das disciplinas, né? Mas vai ficando cada vez mais importante para o nosso país, não apenas especificar, né, que tipo de aprendizado as pessoas têm que ter, por exemplo, em matemática, ou língua portuguesa, ou em geografia e história, mas também valores fundantes da sociedade brasileira, como é o caso do apreço à democracia, o respeito às diferenças, o respeito que se deve ter em relação à pluralidade de gêneros, enfim, uma série de questões que são importantes e que devem pautar a educação. Nós estamos avançando nisso, é um passo muito significativo para a melhoria da qualidade da educação brasileira, e a bola agora está com o Conselho Nacional de Educação, definida a base nacional curricular. Agora, aí a partir disso, o trabalho é dos sistemas de ensino que vão operacionalizar tudo isso que nós estamos especificando para o país. Olha, quando o senhor disse que, só um instantezinho, quando o senhor disse que o ensino, né, o currículo é diferente, recentemente nós tivemos aqui no programa um rapaz que a família dele é circense. Uhum. Então, tem uma lei que permite que as escolas, né, admitam alunos de família circense, que mesmo que seja um dia só, ele estudou um dia só, a mãe conhecia a lei e tal. Então ele contou aqui um negócio interessantíssimo. Eles moraram no Espírito Santo e depois se mudaram para o Rio de Janeiro. E ele teve dificuldades em uma matéria.
geografia. O que se estuda geografia no Espírito Santo não é a mesma coisa no Rio de Janeiro. Então, porque mudaram os acidentes geográficos. Mas é isso que o Calegari acabou de explicar aqui, as diferenças que a gente nem imagina quais sejam. E as diferenças são sempre para pior, né? Porque tem muitos lugares no país em que boa parte daquilo que um jovem tem o direito de aprender simplesmente nunca é dado, né? Nunca é oferecido para ele. E às vezes ele estuda coisa que não tem interesse nenhum para ele, ou finalidade para o futuro. Eu me lembro na época de escola, estudava os afluentes do Rio Negro. Sabia decor, você tinha que saber os afluentes do Rio Negro, do lado direito, do lado esquerdo, tudo direitinho, senão você não passava adiante. Você é do Amazonas, Madeira, Tapajós, Xingu. Então, mas olha, isso aí, eu inventava uma música para poder guardar. Também fiz isso. Cheio de iniciais, né? Aquelas coisinhas para você poder fazer isso aí. Qual a vantagem disso? O que isso aí restou? Agora, precisa ter uma coisa mais básica. Tem coisa, português, história também, matemática principalmente. E os próprios afluentes do Rio Negro, eles podem ser ensinados, mas não como uma decoreba. Como uma decoreba, exatamente, para mostrar quais são, lógico, dentro do contexto maior, mas não você passar de ano porque você soube falar todos os afluentes do Rio Negro do lado esquerdo. A educação que está no século XIX, olhe lá. Né? Mas português era bom ensinar, viu? Porque senão, brevemente, nós teremos vários dialetos no país. Eu vejo pelos estudantes de direito que trabalham no meu escritório. Meu Deus. Acompanhando gente que fala pelo Facebook, Delano Holanda, Keila Figueiredo, Alice Maria Quadros. Ô Alice, que prazer saber que você acompanha o gente que fala. Rogério Leonardo Carrilho, Eliane Paula de Maria e Malu Reda. O Calegari, Maria Aparecida do Tatuapé pergunta sobre a progressão continuada. Quando eu fui secretário de Educação aqui em São Paulo, acho que muitas pessoas se lembram, nós colocamos fim àquela história da aprovação automática, né, no município de São Paulo. Isso acabou, pelo menos naquela época. Eu não sei agora como é que a prefeitura está tratando desse caso. A progressão continuada é algo desejável em matéria de educação. Isso quer dizer que as crianças e os jovens têm o direito de progredir sempre e não ficarem sendo apenas reprovados, né, como forma punitiva. Então a ideia de progredir continuamente é um assunto que já é objeto dos estudiosos em educação há muito tempo, né? Lamentavelmente aqui em São Paulo ela foi traduzida como aprovação automática. Isso é um mal, né? É uma coisa péssima para a educação, porque ela desobriga os estudantes, desobriga as escolas, quer dizer, acaba criando um processo de depreciação profunda do próprio sistema educacional. Em São Paulo, aqui, quando eu fui secretário... Quem inventou essa história de progressão aprovar automática? Isso veio no Brasil no final dos anos 80. Né? Quem foi o gênio? Aqui em São Paulo teve uma secretária de Educação chamada Rose Neubauer, hoje inclusive ela é membro do Conselho Estadual de Educação, mas ela foi o primeiro passo mais concreto numa rede grande em São Paulo de transformar a ideia correta de progressão contínua dos estudantes em aprovação automática, né? É pertinente essa projeção contínua, porque se o indivíduo ele fica reprovado, ele vai ficando para trás na classe, ele vai perdendo aquele ambiente social dele. Acho interessante. Agora, não aprovação automática, como você diz. Aí é um absurdo. Ele quer levar a dependência, quer criar uma dependência. Vai depender, mas vai levando. Você não perde a classe, você continua com aquele seu grupo. Você não fica excluído do teu grupo. Aqui tinha que abrir vaga. As novas crianças que estavam chegando mas tem uma coisa que eu conheço bem a Rose e fui, aliás, colega de secretariado dela. E uma das coisas que se discutia à época e se colocava foi o seguinte, quer dizer, que você tem uma criança, um jovem e tal, que ele não consegue passar de ano, como a gente dizia antigamente. E eu me lembro, eu não sou nem um pouco especialista no tema, mas eu me lembro que ela dizia, e aquilo sensibilizava, de dizer o seguinte, mas será que o problema não é a escola? Quer dizer, até que ponto a gente deve estigmatizar alguém que não obteve um aprendizado X, né? E pensar de repente o seguinte, será que a escola não está falhando com essa pessoa? E aí existiria... Muda de escola. Não, mas aí existiria a escola pública, nós estamos falando da escola pública. E aí existiriam circunstâncias em que você faria
um reforço para essa pessoa acelerar, para esse, né? Me lembro que chamava-se classes de aceleração. Não, mas aí coisa isso assim. não tem nada a ver com aprovação automática. Não, mas não é questão de Como aprovar deturpação, automaticamente. É que até que ponto esse sistema de você, vamos dizer assim, punir, eu acho que entendi a sua... É uma forma de punição você falar o seguinte, olha, você estava no 4º ano, vai continuar e toda a sua turma segue para frente, exatamente, e você vira um pária. Porque você não estudou. Ué, ou não estudou, ou será que a escola não foi eficiente com ele? Será que não era melhor avaliar a escola, às vezes? Eu fiquei na escola há muito tempo. Todo mundo que ficou para trás, reprovado, foi porque não estudou. É que nesse caso a escola falhou de novo. Né? Quer dizer, por que eu disse, é uma ideia que era até boa na sua essência, da progressão contínua. E no momento que você percebe pelas avaliações que uma criança ou um jovem está ficando com dificuldades, a escola tem que avaliar e agir imediatamente. Sim. Quer dizer, não ficar esperando, assegurar que essa criança, esse jovem, de fato aprenda. Só que a escola da Rosenheim-Bauer não fez essa lição, né? E deixou, né, que essa história de passar de ano automaticamente não fosse acompanhada por nenhuma medida efetiva de recuperação, de apoio pedagógico complementar, enfim, aquilo perdeu que a as crianças... eficácia. Bom, então se transformou numa cultura da desobrigação e do descompromisso, em que jovens dizem, olha, para que eu vou estudar se eu vou passar? Professores, né, para que eu vou ensinar se eles vão passar de qualquer maneira? Quer dizer, a instituição acabou se contaminando naquilo que poderia ser uma ideia boa, por uma das coisas mais nocivas em matéria de educação que foi criada no Brasil. Na Prefeitura de São Paulo, quando eu fui secretário até 2 anos atrás, nós mudamos isso. Quer dizer, nós estabelecemos um conjunto de possibilidades, inclusive de que a criança seja de fato reprovada, se ela não souber, mas, ao mesmo tempo, um conjunto de providências para que, aparecendo a dificuldade, ela possa de fato superar, né? Competência atrapalha, né? Mas eu acho, só para responder o Thiolê que disse, não, na minha escola assim, mas a tua escola é diferente, né, Thiolê? São Francisco. Você estudou, a única escola pública que você estudou, com certeza foi a mesma que eu, que foi a São Francisco. E não devia ter pago. Devia ter pago. Meu pai tinha dinheiro para pagar. Você faz uma contrapartida. Eu faço um esforço para poder devolver. Infelizmente, a escola você não pode doar direto para São Francisco, você tem que doar para a USP. Como eu não acredito na USP, eu faço indiretamente meu esforço para ajudar a São Francisco, porque tudo que eu tenho eu devo a São Francisco. Mas você faz uma contrapartida na periferia de São Paulo, que de certa forma você está devolvendo. Mas é uma contrapartida. Isso aí é para nós, para vocês ficarem investigando. Petreluzzi, Rubens, se todos nós sabemos onde estão os pontos de tráfico, por que não fechamos e prendemos os responsáveis? É muito fácil isso aí, né? Fechar e prender os responsáveis. É interessante, você pegar, por exemplo, você vai na Praça Roosevelt, sábado à tarde, você acha lá consumo, e obviamente o tráfico está próximo do consumo, você vai ver, assim, por cima, 400, 500 pessoas fumam maconha, o outro vendendo, o outro lá, um pessoalzinho mais do lado ali, todo mundo sabe. Como você vai conseguir operacionalizar isso? Não é brincadeira, não é, tem coisa que o problema é muito mais profundo, não é penalizando simplesmente. Tem que fazer um acompanhamento, Petreluzzi sabe disso bem melhor que eu, que foi meu chefe, inclusive. É muito difícil. Eu acho que tem que começar, primeiro, a entender que isso aí não é só um caso de polícia, também é um caso de saúde. Então vamos começar a tratar daí. Não adianta botar esse indivíduo, porque não adianta você levar 400 pessoas na delegacia, ficar 1 hora e cada um para fazer um flagrante, são 400 horas de trabalho e meia hora depois está todo mundo solto. Quando você terminar o 400º, o primeiro já está... Nossa, já está lá na praça fumando. Tem uma coisa seguinte, eu me pergunto, às vezes o pessoal que defende muito a repressão em relação à questão da droga, fala assim, aonde a repressão funcionou? Nenhum lugar. Em lugar nenhum do mundo. Do mundo. Não é? Lugares onde você pune com pena de morte o tráfico existe. Eu me lembro que uma vez eu assisti um debate e um dos debatedores era uma pessoa que defendia que o assunto tinha que ser tratado pela saúde pública e não pela segurança pública, né? E ele fez um desafio que é o seguinte, olha, qualquer pessoa
minimamente articulada, com $100 no bolso, em qualquer lugar do mundo, ela em 1 hora consegue chegar aonde tem a droga. Não, e a droga chega a ela. Com $100 no bolso, chega a ela. Nova qualquer York, esquina do mundo é verdade. Qualquer lugar. Então eles se identificam pelo olhar. Essa é uma batalha perdida. É uma batalha perdida. Então nós temos que pensar, o que é melhor? É melhor a gente continuar fazendo, tipo Chicago dos anos 20, né? Quer dizer, reprimindo uma coisa que as pessoas querem, né? E com isso gerando um dinheiro fora da lei enorme, né? Ou nós vamos tentar regular isso, botar o pessoal de saúde pública para tratar disso e tal. Eu acho que eu acho que cada vez mais no mundo está se tomando consciência disso. Eu acho que tem que liberar. Simples assim. Você vai dizer assim, tem drogas muito pesadas que produzem efeito. A bebida produz. Dependendo da pessoa, dependendo de tal. Então, o que se gasta nisso, já está comprovado que esse combate, da maneira como é dado, não funciona. Então, libera isso, porque... a bebida, tio Olê, é a pior droga do ponto de vista da segurança. Libera. Agora, se liberar, sabe o que acontece? Acaba a propina, acaba os interesses metidos nesse negócio dos bancos, porque esse dinheiro é lavado em algum lugar. E assim vai. Pô, libera esse negócio de uma vez e vamos que vamos. Eu não acho o termo liberar, quando você fala liberar, um pai de família que está nos ouvindo... Autorizar. Não, é descriminalizar. Deixar de ser crime. Tá bonito. Por quê? Veja só, um pai de família fala, vamos liberar, quer dizer, meu filho vai na padaria e fala, me dá um cafezinho, um doce, um pacotinho de cocaína. Pô, não pode. Então, o liberar o termo assim... Então discrimina, autoriza a venda em lugares onde a pessoa que está vendendo, ela não tem interesse de vender. Produtos controlados. Ligada à saúde, por exemplo. Produtos controlados são muito mais difíceis de comprar aqui, como vocês falaram agora. Uma volta no quarteirão, nesse quarteirão que nós estamos aqui, com uma volta, que você falou assim, com qualquer cinquentinha, qualquer trintinha, você acha o que você quiser. Agora, vai comprar um remédio tarja preta que você precisa para dormir numa farmácia, você sabe o trabalho que dá. Vai comprar uma dinamite. Pensa que você vai comprar em qualquer lugar que você... Não, então liberaram... Eu concordo, tá bom. Não é crime, não é crime, é controlado, é um produto controlado. Produto controlado. E você vê, a pessoa que estiver vendendo, ela não tem interesse em vender. É do sistema de saúde, pode ter uma conversa com a pessoa. Porque nós estamos enxugando gelo, e enriquecendo o pessoal. E a propina comendo solta. Então todo mundo se beneficia, advogado se beneficia disso. Advogado? Claro, imagina, vai lá tirar o cara, ganha não sei o quê. E assim vai. O advogado não se beneficia nunca. O advogado trabalha pela justiça, não é beneficiado. Mas vocês não gostam da gente, eu sei disso. O registro a gente atrapalha vocês. Por isso que tem a lei de abuso do Estado. Os que vivem em São Paulo e querem que a cidade seja bem tratada todos os dias. Quem olha hoje para a nossa cidade sabe que o cuidado agora é outro. A Prefeitura tem trabalhado sem parar, inclusive nos finais de semana. E desde o início do ano, muita coisa já foi feita. Corojão da Saúde resolveu o problema das filas de agendamento para exames. Programa Trabalho Novo está gerando emprego para moradores de rua. Tem também a Operação Cidade Linda. Mas mesmo com todas essas realizações, a gente sabe que muito mais ainda precisa ser feito. Por isso o verbo na Prefeitura é trabalhar. Trabalhar para melhorar a saúde, a educação, o transporte. Trabalhar em todas as regiões de São Paulo. A tarefa não é fácil, mas para fazer uma cidade melhor para todos só tem um jeito. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. E acrescentando, junto com a descriminação da droga, o problema do jogo. Lógico, também. Uma vez para poder concorrer no parece que está no caminho, né? Mas tem um empacou com não sei o quê, e Eu acho que jogo não tem que ser liberado, acho que tem que ser regulado. Regulado. Quer dizer, você fazer, por exemplo, você não pode jogo onde quiser e tal. Na hora que você regula, concessiona, por exemplo, você ganha um aliado contra o jogo ilegal. E você pode fazer o que se faz onde o jogo é regulado, estabelecer algumas regras de defesa para o jogador. Por exemplo, em Las Vegas, pouca gente sabe, lá tem uma regra que diz o seguinte: 90% mínimo do que entra no jogo tem que sair. Então, se você está jogando aquela maquininha, 90% do dinheiro que entra tem que sair em prêmios. Né? Quer dizer, 97% máximo que se
que se retém lá. Porque aí você tem a parte de Sim, imposto, imposto, etc. e tal. Não, mas aquelas maquinetas lá é 7%, né? O mínimo. Depende. Aí depende. Eu sei que a comissão de jogo, é 10. Né? Agora, aqui, eu me lembro quando estava na secretaria, nós aprendemos muita maquininha, né, por aí, clandestina. Tinha maquininha que devolvia 40%. Quer dizer, 60% que entrava. Isso é um roubo. Isso é roubo, absolutamente é roubo. Porque aquilo é regulado, né? Sim. Você faz Não, se fosse regulado, isso tudo está sendo fiscalizado. É exatamente isso. Regulado, eu não entendo. Sabe por quê? Que é o projeto que está em votação é muito ruim. Permite o jogo em qualquer lugar. O projeto é péssimo. Isso aí o governo precisava assumir. Sim, mas o governo... Se o governo não assume, se você deixar para... A iniciativa privada? Não, né? se você deixar para deputado fazer um projeto saindo da casa, ele vai querer. Ele vai sair todo recortado. Né? Você tinha que ter um projeto que o executivo negociasse e mandasse e vamos tentar fazer. Porque senão, realmente, fazer desse jeito fica um horror. Joliet, segundo turno na eleição da França, Macron-Le Pen. Olha, o mais importante não foi o resultado. Não foi o resultado dos vencedores. Foi o resultado dos perdedores. Os partidos tradicionais, especialmente o socialista do Hollande, teve uma derrota fragorosa, né? Um negócio assim histórico. E, evidentemente, vai todo mundo agora com o novo Collor francês, com 39 anos de idade, tendo sido ministro apenas por 2 anos, sem uma experiência grande na questão política, mas enfim, vamos torcer para que dê certo. Eu tenho muito medo desses novos assim que surgem do nada, outsiders, chama os caras que vêm de paraquedas, porque agora parece que esse é o segredo aí da eleição, tem que vir de paraquedas. E esse cara mais ou menos veio de paraquedas, porque o tempo que ele ficou no governo, a Le Pen vai tentar vincular ele ao governo da Holanda, mas as pesquisas estão indicando um segundo turno com grande facilidade para o Macron. E eu torço por gente jovem, mas eu torço por gente jovem que tem experiência, que tenha passado, comido grama ali no caminho. Porque o cara cair de paraquedas assim no sistema. Eu trabalhei em governo, Pedro Lúcio também, foi deputado e assim por diante, a gente sabe como as coisas, não é o mundo empresarial, esse é o problema. Então essas coisas de você pensar que você é um grande empresário e você resolve tudo da maneira como você resolvia na sua empresa, não é bem assim que funciona, e quem trabalha no governo sabe disso. Agora chama a atenção a emergência da principal opositora, a Le Pen, né, que é com um discurso xenófobo, de direita, extrema direita, né, de direita. Contra os imigrantes, procurando capitalizar todo esse processo de pavor e de terror, né, semeado por grupos terroristas, né, e propondo o afastamento da França do contexto da comunidade europeia, né, que é exemplo do Reino Unido. Que é o exemplo do Reino Unido e muito na linha do Trump, né, de uma pessoa que pensa sobre o próprio umbigo, que mesmo em relação a esse jovem concorrente, eu até esqueci o nome dele. Macron, né? A vinculação que ele defende com a comunidade europeia, né, é um lastro estabilizador para um país como a França. E de alguma maneira é um lastro estabilizador, inclusive em relação a valores que são fundamentais, né, numa Europa que até pouco tempo histórico atrás viveu guerras terríveis, né? Então eu acho que a figura, né, dessa senhora Le Pen, com um discurso xenófobo, raivoso, de ódio na realidade, isso em nada contribui, não apenas com a Europa, mas até com aquilo que nós acreditamos que seja um valor maior do mundo, né, que é uma visão da paz. Trump, né? Nos Estados Unidos. É o discurso do Trump. É o discurso do Trump. E ela pegou duas coisas. Acho que o dela é um pouco pior que o do Trump. Ela pegou duas coisas. Ela pegou a insatisfação de boa parte de franceses que não gostam de ficar debaixo da bota alemã. Quem manda na comunidade europeia, quer queiram, quer não queiram, são os alemães. Então ela pegou esse lado e agora ela abrandou o discurso. Ela não é contra o trânsito livre das pessoas, ela é contra o trânsito de terrorista. Ela deu uma tentativa de abrandar um pouquinho no final. Mas eu concordo plenamente com você, é um discurso horroroso. Eu acho que ela não tem a menor chance e espero que os meus patrícios de lá tomem cautela, porque pelo amor de Deus... Mas nós estamos vendo um crescimento dessas posições radicais de direita, né?
no mundo todo. Aqui o Bolsonaro é um exemplo disso, né? Quer dizer, nós estamos vivendo um momento no mundo, um caminho um pouco mais para o conservadorismo, que é normal, porque vai e volta. Pendular, o mundo, né? A política agora os extremos é que são o grande risco, né? A extrema esquerda vai votar nela. É possível. O nacionalismo nada se parece mais do que a extrema esquerda e a extrema direita, né? São muito parecidas. Os extremos estão se encontrando lá do outro lado. E agora, eu acho que é muito perigoso o que está acontecendo. Não sei como os outros países da Europa estão e tal, mas é perigoso, é complicado. Você sabe que no Trump, quando estava nas primárias ainda, todo mundo achava, não, mas não vai entrar, que nem agora estão falando dessa Le Pen aí. Mas eu não sei não, hein? Ele foi devagarzinho, foi indo devagarzinho, acabou. O processo francês não tem tempo, olha só. Você tem eleição 7 de maio, depois você tem as legislativas, olha como o processo lá é complicado. Você vai ter depois as legislativas, que vai eleger os deputados, e os senadores são eleitos o ano que vem. Então o procedimento de reforma dentro do sistema não é de uma hora para o outro, não vira tudo de uma vez. Então é muito complicado, porque o momento de hoje não é o momento legislativo. De amanhã. Tá, entendeu? O 7 de maio é o momento do segunda volta, segundo turno, mas o legislativo é em junho, julho. Aí vota deputado. O Thiollier foi um dos raros que disse aqui no programa que o Trump ganharia a eleição. Ele estava fazendo um discurso para americanos. Eu estava morando nos Estados Unidos na época e eu lembro direitinho disso, de ver o pessoal conversando. Não, esse cara ninguém vai entrar. Também a Hillary não ajudava, né? Acabou entrando. A Hillary não se ajudava. O problema não era o Trump, o problema era a Hillary. Se fosse Michele, era uma batata. Aliás, futura candidata a presidente da República. Michele está com tudo, já está até com a roupinha pronta. E bonita a roupa dela. Vai faturar o Trump na primeira, no meio termo. Alexandre Thiollier, sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Prazer foi todo meu e saiba que é sempre bom e sim, principalmente com uma mesa. Petreluzzi, bom tê-lo aqui. Grande prazer de reencontrar aqui gente querida de outros tempos, Thiollier da faculdade, César de outras coisas que a gente contou, Rubens, estamos muito feliz. Obrigado. Rubens Rezende. Eu que estou feliz aqui de estar participando com vocês também. E é sempre um renovado prazer, né, de poder discutir esses assuntos todos de uma forma aberta, sem censura, falando o que quer, e de uma forma informal também, parece uma conversa de bar. Professor Nós vamos César continuar Calegari. na padaria lá. Nós somos vizinhos e tem uma padaria. César Calegari, muito bom tê-lo aqui. Calegari. Obrigado, Zé Copé, obrigado a todos os amigos aqui do Gente que Fala. É um grande prazer, ainda mais nessa mesa aqui de boas discussões. Obrigado. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.